Tritão e os pescadores. Em tempos que já lá vão, a praia da Draga foi visitada por uma família de sereias e tritões. Nunca tinham chegado tão perto, a paisagem encantou, e como não andava por ali ninguém, deixaram-se embalar pelas ondas que ora os empurravam até à beira do areal, ora os puxavam para longe. Nenhum deles tinha pressa de regressar a casa, mas quando o mais velho deu sinal de partida, todos lhe obedeceram prontamente, todos menos um, que ficara de olhos presos na falésia onde avistara a figura solitária de uma rapariga. Muito quieta, de cabelos ao vento, bonita e triste, fizeram-lhe inchar o coração. E do coração inchado tornava-se pesado, não podia nadar. Só recuperou os movimentos quando ela foi embora. Nessa altura sentiu a noite fria, viu o mar negro, faltaram-lhe os companheiros. Virando costas à praia, mergulhou e desapareceu, convencido que depressa esqueceria a perturbadora visão. A verdade, porém, é que nunca mais conseguiu apagá-lo da memória. Acordado, pensava nela, a dormir, sonhava com ela. Compreendeu que não teria sossego enquanto não a tornasse a ver. E sendo assim, fez-se ao caminho sem dizer a ninguém para onde ir. Naquela manhã, os pescadores tinham descido à praia para repararem areias. Um deles apercebeu-se da presença do Tritão e pôs-se logo a gritar: "O Tritão, o Tritão!" Os outros largaram o trabalho e correram até à beira-mar, no maior alvoroço. Seria possível? Um homem marinho ali tão perto? Ainda houve que duvidasse. Mas a cabeça que emergia na orla de espuma acabou com as dúvidas. Então os gritos reverberaram. Um homem marinho? Um homem marinho? Tanta gritaria assustou o Tritão que, à cautela, preferiu fugir. Só parou quando sentiu os pés bem assentos na areia dura das profundezas do oceano. O coração ainda lhe saltava dentro do peito, mas não era só de susto, não. Era de revolta contra si próprio por ter desistido assim. Se a quero ver, tenho de ser forte e correr riscos. Que riscos? Nem ele sabia bem. Em todo o caso, convinha ser cauteloso, pois ouvira desde sempre referências inquietantes a respeito dos seres humanos. Tem a pele lisa e escorregadia como a das rãs. A falta de escamas é sinal de falsidade. Os homens destroem tudo aquilo que tocam e odeiam os seres marinhos. Basta ouvi-los falar. A voz dos humanos provocava arrepios. Em criança, acreditar em tudo aquilo, sem pensar. Agora, duvidar. A rapariga, apesar da pele demasiado branca e demasiado lisa, parecer sincera na sua tristeza. E nos gritos dos pecadores havia mais espanto do que ameaça. E não me arrepiaram as escamas. Durante algum tempo rondou a praia não vou, ao ritmo das ondas. Até que um dia o desejo de rever a mulher dos seus sonhos se tornou insuportável e rumou ao areal. Desta vez só por ali andava um velhote que correu a dar o alerta. O Tritão voltou. Está o Tritão na nossa praia. A praia encheu-se de gente, homens, mulheres, crianças, todos queriam ver de perto o homem marinho. Cuidado, não se aproxime demais, que ele pode ser perigoso. Perigoso por quê? Não sei, mas aquelas barbas até à cintura metem medo. E as escamas? Se calhar é tão feroz como o tubarão. Mas os tubarões não têm escamas.
O Tritão escutava-os, admirado. Afinal, os seres humanos tinham tanto medo dos seres marinhos como os seres marinhos dos seres humanos. De súbito, viu destacar-se a figura que o enfeitiçara. O coração deu-lhe um murro no peito, olhou-a como se estivessem sozinhos e ela sorriu. Encorajado pelo sorriso, esboçou um aceno bem mais do que amigável. Ela correspondeu sem sair do lugar. Agora já todos sabiam ao que vinha o Tritão e cochichavam entre si. Vamos enxutá-lo? Talvez seja melhor. Não esperem, pediu a rapariga. O Tritão compreendeu que ela tinha acolhido os seus olhares e os seus acenos com simpatia e ficou contente. Mas também ficou atrapalhado porque não lhe ocorriam as palavras certas para que o aceitassem como visitante pacífico. Por sorte, lembrou-se de uma conversa misteriosa que em tempos ouvira às sereias. Os seres humanos adoram música e perdem a cabeça com o nosso canto. Não resiste. Vou experimentar, decidiu, talvez resulte. A sua voz rouca, entoando estranhas melodias, impressionou os pescadores porque lembravam o som dos búzios, o assobio do vento, a toada das ondas, chamando-os de mansinho. A tarde caía sereno. O sol pálido e morno do fim do verão encorajava afetos improváveis. Mais tarde, todos haviam de recordar aquele instante e o impulso que levaram. Homens e mulheres a entoar também, num coro emocionado, velhas canções há muito esquecidas na aldeia. Já não vou para o mar, o Tritão. Ficou em terra a viver com os pescadores sem precisar de ver a rapariga em sonhos, porque passou a tê-la consigo. Com o tempo, aprendeu a tratar de árvores de fruto, ensinou os homens a nadar, perdeu algumas escamas. Quis usar a barba mais curta e os pescadores experimentaram usá-la mais longa. As crianças divertiam-se a imitar-lhe a voz rouca e inventavam canções marinhas. Ele ajudava a preparar as redes e de vez em quando acompanhava os amigos à pesca. Mas nunca mais se atreveu a ir até ao fundo do oceano. A escolha estava feita e ele estava bem. No entanto, em certas manhãs de neblina, de cheiro, a maresia de nevoeiro não resistia ao apelo marítimo e trepava aos rochedos para ouvir o canto das sereias, ou para ver os tritões que passavam ao largo, e tinham uma saudade. A nossa anedota é sobre bebês. No livro, muitas anedotas para ti. Sobre bêbado. Em que é que se diferencia uma árvore de um bêbado? A árvore começa no chão e termina na copa. O bêbado começa no copo e termina no chão. Às vezes nós vamos escolher um livro e não sabemos como fazer. E então há revistas próprias para aconselhar a compra de determinados livros. Antes do Diogo tocar, a Bárbara vai ler de uma revista aquilo que chama uma apresentação de um livro, que nós às vezes levamos para a sala, uma coisa que chama uma sinopse, levamos o resumo do livro e depois vocês vêm à biblioteca ler. Ela vai ler ali um bocadinho de uma forma como nós podemos fazer para escolher um livro. E o livro é exatamente de Fernando Pessoa. Vou estar em Diogo, sempre bem quietinho, caladinho. A casa de Fernando Pessoa, onde o poeta viveu, não tem teias de aranha nem madeiras a reger. Está sempre em atividade e tem poesia de cima a baixo. Acham vocês que não tem mistérios? Pois estão redondamente enganados. Não só a vida do genial Sr. Pessoa é um labirinto com mulheres misteriosas que entram inesperadamente pela porta dentro, como a poesia se revela excitante e perigosa.
Eis como uma maratona de leitura que se pode transformar de repente numa autêntica aventura para o Micas dos amigos. O livro termina com um glossário de termos e factos envolvidos na história, o que permite dar informação útil, sintética e rigorosa, explicando de uma forma divertida. Assalto à casa de Fernando Pessoa. A casa de Fernando Pessoa. E neste caso fizeram uma apresentação. E diz ali que exatamente não é a casa de habitação, não tem pó, não tem teias de aranha, mas tem poemas lindíssimos que os meninos podem ler. E nesse sentido, sem a Bárbara sair dali, a Ariana tem um poema, a Adriana tem um poema de Fernando Pessoa, não é? Então vai ler. Nesse livro há vários poemas, um deles é aquele que ela vai ler. Ariana, pode começar. Ao sino da minha aldeia, doente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. E é tão lento o teu suar, tão como a triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tenhas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Estudo 12. Estudo 12. Na época dos últimos glaciares, as escarpas junto à porta da terra, que um dia viria a chamar-se Cabo da Roca, serviam de morada aos ursos dentro do sábio. Tinham-se fixado ali e por ali se reproduziram, dando origem às gerações sucessivas. Não sabiam o que era o medo, porque nada os ameaçava. Não sabiam o que era o frio, porque bastava uma garra no gelo para obterem todo o alimento que necessitavam. Consideravam-se, pois, e com razão, os ursos mais felizes da terra e preferidos dos deuses. Um dia, porém, e um dia maldito, viram deslizar-se sobre o arco-íris um mensageiro. Obedecendo ao ritual, desde sempre gravado na memória coletiva dos ursos, formaram um círculo de anciões para receberem condignamente. Nenhum deixou transparecer inquietação, mas compreenderam de imediato que ninguém os visitava. Era o mensageiro das más notícias e não se enganava. Vai iniciar-se uma nova era, anunciou solenemente. Começou o degelo. Em breve ser-vos-é impossível viver aqui. Tem de partir para longe. A notícia caiu como um raio, mas nenhum se atreveu a fazer perguntas e muito menos se atreveria a pôr em causa uma ordem enviada pelos deuses protetores. Preparem-se hoje mesmo, antes do sol posto, sigam para o norte. A viagem é longa, não há tempo a perder. Dito isto, o mensageiro virou costas e desvaneceu-se, absorvido pelos tons mais claros do arco-íris. Os ursos entreolharam-se num silêncio pesaroso, depois alongaram a vista por aquelas superfícies brancas, branquíssimas, brilhantes, brilhantíssimas, onde tinham nascido, crescido, envelhecido como os pais, como os avós, e que agora se viam obrigados a abandonar a presa, para ir em busca, nem sabiam bem de quê. Afastaram-se lentos, tristes, cabisbaixos,